Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Nós iremos nessa ocasião ministrar a palavra do Senhor nosso Deus no texto que se encontra na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, qual estaremos usando como base. Você pode abrir aí a sua Bíblia para acompanhar a leitura conosco. O verso de número 7 ao verso de número 9. Acompanhe conosco a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus pela sua santa e preciosa palavra. Queridos, eu quero nessa oportunidade estar refletindo com os amados sobre o tema "O nosso Deus é maior do que os nossos sofrimentos". E a ideia que quero deixar aqui, para que fique realmente bem fixa no meu e no seu coração nessa ocasião, é que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele está acima, Ele é superior a qualquer sofrimento que nós venhamos a enfrentar nesse mundo. Eu quero nessa ocasião pedir a você que feche os seus olhos e nos acompanhe nessa palavra de oração, pedindo a direção do Senhor para a ministração da sua palavra. Pai de amor e eterna bondade, eu te peço que o Senhor, meu Pai, fortaleça a nossa fé, renove as nossas forças, nos guie segundo a tua vontade, Pai. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, Senhor, para compreender aquilo que o Senhor quer, meu Pai, falar com cada um de nós nessa noite, nessa oportunidade. Abençoa-nos segundo a tua vontade, nos guia, Pai eterno, segundo o teu querer. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, querido, a ideia central daquilo que nós queremos destacar nessa noite é que o nosso Senhor, Ele deixa bem claro, escrevendo aqui aos cristãos, à igreja de Corinto, sobre a superioridade dele diante daquilo que nós possamos enfrentar, diante daquilo que nós possamos realmente passar nesse mundo. Nós bem sabemos que as tribulações, elas sempre estarão diante de nós, nos acompanhando, e as tribulações que nós enfrentamos, elas não podem ser vistas de outra maneira senão de uma forma como sendo degraus, como sendo instrumentos para que possamos continuar crescendo na fé. E a tribulação, de fato, como o próprio Paulo escreve aos crentes em Roma, ela tem um propósito. A tribulação, ela vem produzir a paciência, e a paciência, ela é o fruto da perseverança, né? A tribulação produz essa perseverança, dando sequência à paciência, e a paciência, de fato, ela traz a nós esse aperfeiçoamento que nos é dado mediante o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse amor que foi derramado nos nossos corações. O apóstolo Paulo, falando sobre as tribulações que nós venhamos a enfrentar, ele diz que nenhuma tribulação ela pode nos afastar do amor de Deus. Nada que venhamos a enfrentar, nenhuma adversidade, nenhum obstáculo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O próprio Paulo, querido irmão, que sofreu, que enfrentou diversas situações que vieram sobre a sua vida de uma forma muito forte, ele chega a relatar na Bíblia Sagrada, escrevendo nas suas cartas, dizendo que essa leve e momentânea tribulação, ela não pode ser comparada com o peso da glória que há de ser revelada. Então isso nos faz perceber que o próprio Paulo, ele enfrentou diversas situações, como ele descreve da segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, falando sobre a defesa do seu apostolado. Ele diz que ele sofreu naufrágios, ele sofreu perigo no meio de falsos irmãos, ele sofreu açoites, ele foi apedrejado, e ele traz ali uma lista, né, de quantas coisas ele enfrentou por causa do Evangelho de Cristo. Evangelho esse que ele se identificou de tal forma que ele diz que era o seu próprio Evangelho, o meu Evangelho, assim Paulo descreve, porque de fato ele se identificou com essa palavra deixada pelo Senhor Jesus a ele.
E esse apóstolo, querido irmão, ele vai nos ensinar, dentro desse contexto, que até mesmo as lutas internas que ele enfrentou, as preocupações que tomavam conta em diversos momentos da sua mente, do seu coração, pensando e refletindo naqueles irmãos, aonde ele havia deixado uma igreja, onde ele havia fundado ali uma igreja, nas diversas cidades onde ele havia passado, nas suas viagens missionárias com seus companheiros de labuta, e ele vai ali destacar essa angústia, esse sofrimento que também pairava sobre ele, pensando como estavam os irmãos, como eles estavam progredindo, se eles estavam avançando, se eles estavam conseguindo combater as heresias e os falsos mestres ali na contemporaneidade do seu tempo. Então, nós vamos observar que o sofrimento ele é algo comum, presente na vida cristã. O apóstolo Pedro, a exemplo, ele diz aos crentes que estavam ali dispersos, ali na Ásia Menor, em Capadócia, Bitínia, Ásia Menor, o Ponto, como é descrito ali na carta de Pedro. E ele vai dizer ali, olha, por que vocês estão estranhando esse fogo ardente que está no meio de vós? Pois ele vem com o objetivo de trazer aperfeiçoamento para as vossas vidas. Então, isso nos faz perceber que o sofrimento ele é algo presente na vida cristã. O próprio Senhor Jesus ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Paulo ainda também descreve em Atos 14, 22, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Com todo esse panorama, eu quero trazer aqui a sua atenção para algo muito interessante. Porque tem muitas pessoas que na atualidade, elas parecem não compreender que o sofrimento é algo inerente, que o sofrimento é algo que faz parte da vida cristã. Esse sofrimento, o qual estamos destacando aqui, não é um sofrimento baseado como resultado do pecado, mas é um sofrimento baseado em uma vivência daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. E por isso, eles são inimigos desse mundo. Automaticamente, quando nós nos tornamos amigos de Deus, nós nos tornamos inimigos do mundo. E esse mundo, esse sistema, o qual é Satanás quem domina, ele tende a perseguir-nos, ele tende realmente a ter a nossa vida como alvo, como objetivo de perseguição e de afronta. Então, querido, aqui nós precisamos compreender que o sofrimento é algo que está diante de nós, que nos cerca, que nos ronda, que faz parte do nosso contexto diário. A situação que nós estamos passando é uma situação realmente muito delicada. Estamos enfrentando um momento muito delicado e temos acompanhado os noticiários, temos acompanhado as mídias sociais e percebido onde muitas pessoas em diversos lugares estão desesperançadas, como exemplo na Itália. A ocasião, a Itália ela passa por um momento onde o nível de suicídios tem aumentado alarmantemente. Pessoas desesperançadas não conseguem passar por essa situação a qual nós estamos enfrentando e eles estão simplesmente colocando um fim na sua situação. Eu estava acompanhando, a exemplo, também essa semana aqui no nosso país, o noticiário que afirmava sobre uma situação de uma mulher que após receber o diagnóstico positivo para o Covid-19, ela resolveu se matar, ela resolveu se suicidar. Então essa é a realidade, é esse o panorama que nós estamos nos deparando, onde pessoas estão desesperançadas, pessoas que não têm a mesma fé que nós temos, elas não conseguem se agarrar, não conseguem se apegar ao Senhor, porque elas não têm esse Deus como o Senhor das suas vidas. E eu quero aqui nessa noite destacar algumas coisas que possam trazer edificação para a nossa vida, que possam nos fazer refletir como agir de uma forma positiva diante de tudo isso que nós estamos enfrentando, porque a tribulação, as adversidades, as angústias, elas sempre vão existir na vida daqueles que servem a Deus e na vida daqueles que não servem a Deus. Mas há uma diferença aqui. A diferença está justamente no fato de servir ao Senhor, porque aqueles que servem ao Senhor, eles passam pela aflição, eles passam pela angústia, como diz Paulo aqui nesse texto que nós lemos no início,
angustiados, perplexos, perseguidos, mas não desamparados, mas não desanimados. Não somos de forma alguma deixados de lado, porque o Senhor nosso Deus, Ele é conosco. A exemplo do Salmo de número 23, o verso de número 4, onde o salmista vai dizer ali, Davi, no seu salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Porque ele sabia que ele tinha o Senhor do seu lado. E nós temos o nosso Deus do nosso lado. Nós vamos passar por essa crise sanitária, nós vamos passar por esse problema que assola não somente a nossa cidade, o nosso país, mas o mundo. Nós vamos passar por essa situação com o nosso Deus. Com o nosso Deus nos confortando, com o nosso Deus nos animando, com o nosso Deus nos guiando, preservando as nossas vidas. E eu quero aqui apresentar algumas coisas, algumas lições valiosas para nós extrairmos com base na Bíblia Sagrada, que fazem com que nós venhamos a descansar a nossa cabeça, que faz com que nós venhamos a ter paz, a termos tranquilidade, porque o nosso Deus está no controle da situação. E a primeira coisa que eu quero destacar para a nossa edificação é que nós precisamos ter bom ânimo. Nós não podemos de forma nenhuma desanimar, querido. O ânimo, ele deve estar presente dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Jesus, ele nos ensina que diante das adversidades, diante dos problemas, nós precisamos confiar nele. Nós precisamos ter bom ânimo. A Bíblia relata no livro de Josué, no capítulo de número 1. Josué estava diante de uma situação bem delicada, diante de um momento de liderança. Moisés já havia morrido. E o Senhor diz a Josué, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E isso nos faz perceber que Deus, amado irmão, Ele é um Deus presente. Aquele que era, que é e que sempre será o Senhor nosso Deus, o Eu Chamar, aquele que está sempre conosco, Deus presente. Esse Deus maravilhoso é quem diz a Josué, Josué, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Ele diz para aquele homem que estava desanimado, que estava em uma situação onde havia uma grande responsabilidade diante dele, a qual ele deveria tomar de conta do povo e conduzir o povo hebreu na sua jornada, na sua trajetória. E ele estava ali em uma situação onde o desânimo parece que ia dominá-lo. E Deus, ele diz ao servo dele, tenha bom ânimo. Eu não sei o que tem assolado o teu coração, se você tem desanimado nessa situação que nós estamos enfrentando, mas eu quero dizer a você que você precisa ter bom ânimo. Você precisa ser revestido desse bom ânimo para enfrentar as lutas, para enfrentar as adversidades. Não permita de forma alguma que o desânimo, que a tormenta se instaure e encontre espaço dentro do seu coração. Mantenha firme a sua fé, mantenha firme a sua convicção de que o Senhor nosso Deus, Ele é o nosso porto seguro. De que o Senhor nosso Deus, Ele é a nossa fortaleza, querido irmão. De que Ele, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Amado irmão, nós precisamos observar isso com muito cuidado. Precisamos ter bom ânimo, precisamos nos encher desse sentimento benéfico para a nossa vida, porque nós temos o Senhor do nosso lado. Um segundo destaque que eu quero fazer para a nossa reflexão é que nós precisamos fortalecermos-nos no Senhor. Não somente termos bom ânimo, mas fortalecermos-nos no Senhor é preciso. É preciso compreender, como diz o profeta Isaías no capítulo 40, a altura do verso 28 ao 31, assim como a águia, que ela renova as suas forças ali naquela situação, como a biologia ela apresenta com relação a esse ser, a essa ave, a águia, que passa por esse momento de renovo, de restauração, com relação ao seu bico, com relação às suas penas, e em um final de um período ela renova as suas forças e ali ela apresenta um voo rasante diante daquele ambiente que a cercava. Eu sei que existem situações que são situações que às vezes fazem com que nós pensemos em nos desesperar, em desanimar de fato, em entregar os pontos, em chutar o balde, em
não avançarmos, mas permitirmos que o mundo e as situações desmoronem sobre a nossa vida. Eu sei que nem todos os dias você sente vontade de orar, nem todo dia você sente vontade de ler a Bíblia ou de falar de Jesus para alguém, mas ainda assim é preciso romper diante desses momentos. É preciso confiar no Senhor, é preciso fortalecer-se no Senhor, pois a Bíblia Sagrada fala sobre o apóstolo Paulo, o qual dizia que nos momentos de fraqueza era justamente que ele era forte. Era justamente nesses momentos que ele percebia o quanto ele precisava buscar esse renovo no Senhor. Porque é justamente em Deus que nós tiramos forças. É justamente de Deus que vem o nosso socorro. É justamente de Deus que vem essa fortaleza para as nossas vidas. Porque quando nós confiamos em nós mesmos, a tendência é falhar. Quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança na nossa capacidade, na nossa estrutura, quer seja ela física, no aspecto saudável, quer seja ela baseada na nossa situação econômica, infelizmente nós iremos fracassar. Mas quando nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé no Senhor, buscando fortalecermos-nos nele, a resposta ela vem de forma positiva. Por isso eu digo a você, querido, não só é necessário buscar bom ânimo diante da tormenta, não só é necessário estarmos nos animando no Senhor, mas também é necessário buscarmos nos fortalecer cada vez mais e mais nesse Deus poderoso, o qual é dele que nós retiramos essa força, no qual nós confiamos que ele há de trazer para as nossas vidas esse fortalecimento diante das situações que nós enfrentamos. Que Deus ele possa estar trazendo isso também ao seu coração, a esses seus joelhos que estão cansados, a esse seu semblante que anda decaído. Que Deus te fortaleça em nome de Jesus. E uma terceira coisa que eu quero destacar, que é preciso esperar no Senhor. É preciso aprender a esperar no Senhor. O salmista no Salmo 40, amado irmão, ele diz: esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me respondeu quando eu clamei por socorro. Amado irmão, a Bíblia Sagrada diz no Salmo de número 121 ainda, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amado, eu quero dizer para você que é preciso aprender a esperar no Senhor. É preciso buscar cada vez mais e mais bom ânimo no Senhor. É preciso reforçar a nossa natureza, diante das adversidades, e isso é extraído do Senhor. E é preciso também aprender a esperar no Senhor. Esperar no Senhor, eu sei que não é algo fácil. Não é algo realmente que passa por um caminho de facilidade. Mas esperar no Senhor é preciso. Esperar no Senhor, amado, não é cruzar os braços. Não é se dobrar diante das situações que estão ao nosso redor. Mas esperar no Senhor é simplesmente reconhecer que Deus está no controle. Esperar no Senhor é fazer aquilo que está ao nosso alcance. É buscar aplicar as medidas necessárias que compete a mim e a você, tendo a certeza de que o nosso Senhor está no controle, tendo a certeza de que no momento certo o Senhor vai estar trazendo luz, no momento certo o Senhor vai estar trazendo resposta, solução para aquilo que eu e você estamos enfrentando. Eu sei que nem todos gostam de esperar no Senhor, mas esperar no Senhor é ter a certeza de que Deus, o nosso Senhor, Ele não está de braços cruzados. É ter a certeza de que o nosso Senhor, Ele vai entrar com providência diante daquilo que nós estamos esperando. Amado irmão, algumas pessoas têm uma ideia errônea de esperar no Senhor, e eles cruzam os braços e acham que Deus simplesmente vai ali jogar algo que eles aguardam do céu sobre o seu colo, que Deus simplesmente vai fazer tudo por eles, quando na verdade o nosso Deus, ele deixa bem claro que ele é o Deus das impossibilidades, ou seja, aquilo que é possível compete a mim e a você desenvolver, aquilo que é possível
é o nosso papel, é a nossa parte. Nós precisamos desenvolver com muita precisão e eficácia, com toda a nossa força, com todo o nosso esmero, aquilo que é possível a nós. Aquilo que não compete a nós, que é a impossibilidade, isso sim é papel de Deus, é a parte de Deus. E Ele vai entrar com providência. Por isso eu quero aqui dizer a você, aprenda a esperar no Senhor. Aprenda a confiar que Deus, o nosso Senhor, Ele está envolvido na sua situação, no seu problema. Deus, Ele está do seu lado, trazendo solução para aquilo que você está enfrentando. Nós estamos passando por uma situação adversa, que não tem buscado especificidade no sentido cultural, no sentido religioso, no sentido financeiro. Não há divisão de classes, não há divisão de raças, não há uma subclassificação economicamente financeira falando. Nós enfrentamos uma situação avassaladora que tem simplesmente se colocado desastrosa no sentido de tirar vidas e não tem poupado qualquer indivíduo que habite sobre a face da terra. A doença, ela tem matado, quer seja pobre, quer seja negro, quer seja branco, amarelo, índio, quer seja rico. A doença do Covid-19 tem realmente trazido uma situação que tem trazido preocupação à vida das pessoas, fazendo com que muitas pessoas elas entrem em uma crise existencial, entrem em estados de picos depressivos por conta de uma ansiedade realmente que está dominando a situação. Mas eu quero dizer a você, querido, que diante de tudo isso, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos esperar no Senhor. Os homens, eles estão trabalhando, os profissionais na área epidemiológica, na área médica, estão avançando, estão mais próximo de obter uma cura. Algumas soluções já têm sido apresentadas, alguns paliativos já estão aí surgindo, outros já existiam. Mas eu quero dizer para você que não será o homem que vai trazer um ponto final para essa situação. Não será o conhecimento, não será a sabedoria do ser humano que vai trazer uma solução, que vai trazer um ponto final para essa situação. Mas é a mão do Deus Todo-Poderoso que vai fazer cessar essa situação que nós estamos enfrentando. Porque, querido, no decorrer de toda a história da raça humana, nós temos acompanhado e percebido que sempre o nosso Senhor é quem coloca um ponto final diante daquilo que há de assolar, que há de trazer problemas para a humanidade, que há de trazer complicações principalmente para a vida dos seus servos. É o Deus Todo-Poderoso que está por trás, que está no controle. Algumas perguntas têm surgido e eu quero aqui finalizar com relação a isso. As perguntas são essas. Deus é o responsável por causa do vírus? O homem é o responsável por causa do vírus? Ou esse vírus é um projeto de Satanás? Isso tem trazido complicação para a cabeça de muitos cristãos. Eu quero aqui trazer uma palavra de conforto para o seu coração com relação a essa situação. Eu quero dizer que a ação do homem, ela não está descartada. O homem, ele não se exime com a sua culpa diante desse problema. Satanás, ele tem uma parcela de contribuição por trás de tudo isso. Por quê? Porque isso tem trazido uma situação tão danosa, porque Satanás, ele tem usado instrumentos para proliferar o terror psicológico através de pessoas que estão transmitindo mensagens, estão transmitindo um terror psicológico através de mensagens, através de vídeos, dizendo coisas que não são possíveis, coisas que são inconcebíveis com relação a essa situação, trazendo mais terror, trazendo realmente uma situação complicada para as pessoas que têm principalmente a mente fraca, pessoas que não têm uma firmeza no Senhor. E eu quero dizer para você que acima de tudo isso está o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus que
não poderia dizer para você que fez com que essa doença acontecesse e surgisse, mas eu quero dizer para você que o Senhor está por trás de tudo isso, no sentido de ter permitido que isso acontecesse, no sentido de ter permitido que essa situação realmente pudesse surgir, pudesse acontecer. Ele permitiu, com certeza, porque eu acredito que ele tem um objetivo por trás de tudo isso que está acontecendo. E eu quero dizer para você, procure orar, procure estudar a Bíblia, procure ser sensível à voz de Deus, procure entender o que Deus quer da sua vida diante de tudo isso que você está enfrentando. Eu não sei se talvez seja a situação mais complicada que você já enfrentou na sua vida, mas eu tenho certeza que Deus ele tem alguma coisa para te ensinar, para me ensinar, para ensinar aos cristãos nesse mundo diante de tudo isso que está acontecendo. E eu quero finalizar dizendo a você que o nosso Deus, ele manifesta a superioridade diante de tudo isso que está acontecendo no planeta Terra. Deus é maior do que qualquer sofrimento que nós possamos e venhamos a enfrentar nesse mundo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde no nome de Jesus. Quero orar por você, pedindo que o Senhor faça com que você cresça cada dia mais e mais na graça e na fé no nosso Senhor Jesus. Pai Santo, Pai Bendito, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos, guarde os teus servos debaixo dos teus cuidados, fortaleça cada um, meu Pai, e nos abençoe, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, amado irmão, e até a outra oportunidade que Deus nos conferir para ministrar a sua santa e preciosa palavra no nome de Jesus.